Olá, tudo bem? Esse vídeo faz parte da coletânea Ideia Criativa Cursos e nele será ministrada uma aula sobre participação social e controle público. Inicialmente é importante entender o que é participação social e o que é controle público. É aquele processo social em que o indivíduo toma parte da administração pública por meio de procuradorias, conselhos, convenções, congressos. A sociedade civil organizada trabalha junto com o governo, com as entidades estatais e algumas paraestatais, para fiscalizar os gastos e controlar o orçamento público e outras medidas necessárias que fazem parte de um governo democrático, público, com a ideologia de inserir na governança, na governabilidade, a participação do público em geral, das pessoas, dos contribuintes, daqueles que pagam imposto. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esta criada em 1948, no artigo 21, diz o seguinte: toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Essa declaração, essa parte da Declaração dos Direitos Humanos, ela é um pouco limitada no sentido de que ela transfere o dever da sociedade civil organizada para representante livremente escolhidos, dando a entender que a governança fique em mãos apenas dos políticos ou daqueles que foram indicados. E isso já foi superado de acordo com as novas teorias e os novos debates e as novas ideias crescentes nesse campo de discussão, que todos têm que participar, independente que seja feita a nomeação de uma pessoa, o restante das pessoas que vivem naquele país, sob aquela bandeira, todas elas têm que participar, inclusive, diga-se, as minorias, que acabam sendo excluídas do processo. O segundo ponto diz assim: toda pessoa tem o direito de acesso em condições de igualdade às funções públicas do seu país. Aqui está se referindo aos concursos públicos e à carreira nos ministérios, nas instituições governamentais. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas, a realizar-se periodicamente por sufrágio universal igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto. Essa a fonte é OHCHR, é a Organização Mundial dos Direitos Humanos, especificamente do Reino Unido. A participação social garante os direitos e os deveres, tanto na questão no que diz respeito ao entendimento, ao cumprimento, quanto no que diz respeito à informação. A Constituição de 1988 foi marcada por debates em torno das conquistas sociais, dos direitos fundamentais, e inovou ao apresentar avanços no que diz respeito à participação popular. A democratização dos processos de gestão pública representa um importante mecanismo que tende a reforçar os processos de melhoria institucional, quando o poder público e sociedade civil pactuam condições mínimas de funcionamento e de participação na esfera pública, ou seja, contribuem significativamente para aproximar o governo dos cidadãos. E aqui nós vamos ver uma palavra muito comum que faz parte dessa profissão, do serviço social, que é a palavra descentralização das políticas públicas. Eu vou resumidamente tentar explicar o que significa descentralização, porque a maioria das pessoas não consegue entender. Existe dentro do governo uma esfera chamada poder orçamentário, poder de administração, poder de distribuição do orçamento, de distribuição de cargos e distribuição de funções e de atribuições de ação, de execução, de intervenção. A descentralização é quando
todo este poder citado antes e outros que não foram citados, que são muitos, vou citar aí há um bom tempo citando, mas todo o poder que emana do governo volta para o povo. Isso é descentralizar. É distribuído por meio de instituições, de conselhos, de congressos, de liderança, distribuído no meio da sociedade civil. Todo esse poder orçamentário, de liderança, de distribuição de orçamento, de fiscalização de orçamento, de fiscalização de obras, é distribuído entre toda a sociedade por meio das instituições ou por meio de representantes da própria sociedade civil. Então essa descentralização em relação à assistência, ela está sendo possível através do CRAS e do CRES, que foi para cada cidade, do CAPS, da saúde através do SUS e de outros projetos bem elaborados e fundamentados, como o NASF, por exemplo. Então isso é descentralizar, quando o poder sai da esfera apenas governamental e se transfere para a esfera estadual, municipal e, por que não dizer, territorial. Ou seja, dentro de um território, de uma cidade, de um território de vulnerabilidade social, tem um CRAS para distribuir por meio do seu assistente social e do trabalho em rede que estão ali, que são psicólogo, pedagogo, etc. Toda a equipe multiprofissional faz a descentralização desse poder para que isso alcance os usuários, chegue até ao usuário final. E agora, ultimamente, com as últimas teorias da busca ativa, que é importante vocês estudarem bastante sobre isso, esse alcance chegou de forma mais explícita, porque o profissional agora tem o dever, como atribuição e obrigação, de ir em busca do seu público, do seu território, dos usuários do seu território que estão necessitando de uma intervenção com relação às políticas públicas, às políticas sociais no geral, e também no que diz respeito à participação social. Também a atribuição do assistente social inserir, sensibilizar os usuários e os usuários do seu território, a população em geral, para a participação social e para a governança. A democratização dos processos de gestão pública representa um importante mecanismo que tende a reforçar os processos de melhoria institucional quando o poder público e sociedade civil pactuam condições mínimas de funcionamento e de participação na esfera pública, contribuem significativamente para aproximar o governo do cidadão. Então, repetindo, existe a descentralização nesse processo, é isso. É a aproximação entre o governo e o cidadão. É o cidadão cônscio dos seus deveres, mas também cônscio dos seus direitos, ou seja, sabedor, ciente de que ele também pode cobrar, fiscalizar. Se ele está vendo livros sendo jogado no lixo, ele é o fiscal. Não tem que ficar dizendo, mas o governo nenhum faz nada. Mas o prefeito não faz nada, o vereador não faz nada. Cada cidadão é um fiscal da verba pública. É isso que a população precisa saber, o território precisa saber, o município precisa saber. Cada cidadão livre, votante ou não, importante frisar isso aqui, porque uma criança também é fiscal, porque ele é codependente de alguém que vota. Um idoso que por livre escolha não vota mais, mas ele já votou, então ele participou da construção do país, ele é um fiscal dentro dessa questão, para fiscalizar qualquer ação, atribuição, qualquer movimento que esteja acontecendo na esfera pública. Então aí nós vamos ver algumas formas de participação. Como é que acontece essa participação? Como é que acontece a participação social? Através dos conselhos, conselho estadual, nacional, regional, municipal, estadual, enfim, conselho escolar, né? É assim que os pais participam, os alunos participam, em geral. Através de conferências, conferência da saúde, conferência da educação, conferência da habitação, através das ouvidorias, por meio do Ministério Público, do Juizado da Infância e da Juventude, por meio de outras ouvidorias da Secretaria de Educação, que não funciona, mas deveria, na maioria dos casos não funciona. Audiências públicas, em que a instituição convoca a população para prestar satisfação em relação a atraso ou a novos projetos. Uma forma da instituição se mostrar transparente para com seus usuários. É muito necessário, pouco utilizado, mas é um instrumento extraordinário que tem sido relegado porque as pessoas acham que não devem satisfação a ninguém. E aí, quando cria-se uma resistência, fica-se procurando o problema do porquê aquela resistência passou a existir. E quando um direito é negado, a resistência automaticamente acontece. E no nível mais geral também, alguma forma de participação é através dos plebiscitos
e dos referendos. Já tivemos algum aqui no Brasil, inclusive gostaria de abrir um adendo para o plebiscito da proibição e comercialização de arma de fogo no Brasil. Aquilo foi, não quero aqui emitir minha opinião se sou favorável ou se sou contra, mas aquilo foi uma grande piada, a piada nacional, a piada do século, porque todo mundo achou que era para proibir o uso de arma, o porte de arma de fogo, quando isso já estava proibido no Estatuto do Desarmamento, muitos meses antes. E o referendo foi sobre uma coisa, a propaganda política na televisão e no rádio era sobre outra coisa, e o povo votou sem saber para que servia. Então você pode fazer esse teste hoje. É o plebiscito do desarmamento. Foi sobre o quê? Todo mundo vai dizer, para proibir o uso para proibir o porte de arma de fogo. E ninguém sabe, na verdade, que foi apenas para proibir a comercialização e a fabricação de arma de fogo. Então foi uma piada terrível e bem elaborada. Os políticos criaram uma argumentação em cima de um processo para tentar confundir o povo. De qualquer modo, foi como foi, e todo mundo votou sem saber em quem estava votando. Enfim. Então o plebiscito precisa ser claro, transparente. Não foi o caso do referendo do desarmamento, nunca. Então os plebiscitos e referendos também são formas de participação. Vamos lá, como acontece, como ocorre a participação social no Brasil? Primeiro, conselhos nacionais de abrangência nacional. São espaços institucionais de interlocução do Estado com a sociedade civil. A participação ativa, qualificada e efetiva de representantes governamentais e da sociedade civil que opinam e deliberam sobre políticas públicas. A atuação dos conselhos é fundamental para o aperfeiçoamento da democracia, bem como para a transparência e a efetividade da ação governamental. Eu acredito, quero aqui deixar uma crítica, que os conselhos nacionais deveriam ter representantes de todos os estados. Não apenas representantes políticos, mas representantes profissionais qualificados de cada estado dentro daquela perspectiva de atuação. Por exemplo, o Conselho da Educação, então representantes da educação sem envolvimento político, representantes teóricos e também representantes políticos e da sociedade civil de cada estado. Isso não tem acontecido. Os conselhos nacionais têm sido feito ainda muito fechado para um país democrático. Nós temos tido conselhos fechados demais. Precisam ser mais abertos, com mais participação de mais pessoas. Acredito que em breve isso seja possível. Vamos lutar para que isso aconteça. E depois, então, dentro dessa distribuição aí dos conselhos nacionais, nós temos os conselhos de política setoriais de defesa dos direitos, o fórum entre os conselhos, o fórum interconselhos, o fórum dos secretários executivos de cada um dos conselhos, os conselhos deliberativos, consultivos, deliberativos e consultivos ao mesmo tempo. Aí nós temos, depois dos conselhos, as conferências nacionais. São espaços democráticos de interação entre os diversos setores da sociedade civil, na busca por mais influência na elaboração e implementação de políticas públicas do governo federal, contribuem para a ampliação dos espaços institucionais de participação social e o aperfeiçoamento da democracia participativa no país. A mesma crítica que eu fiz em relação aos conselhos nacionais, eu faço em relação às conferências nacionais. Existe uma tendência de criar um grupo seleto para essas conferências. E aí exclui-se a participação democrática. Para que haja essa participação democrática preterida pelas conferências, é necessário que toda a sociedade civil e que representantes de todos os estados da União Federativa estejam envolvidos, todos os estados da República estejam envolvidos nesse processo. E as conferências nacionais, elas se realizam por meio de fórum, de comissão, conferência por meio da intersetorialidade, por meio do monitoramento e avaliação dos resultados, inovações metodológicas, descobertas científicas, novos processos, evoluções teóricas no que diz respeito ao ser, ao fazer e ao evoluir das ciências. Elas se desenvolvem por meio de conferências estaduais, conferências regionais, municipais e, por último, aí, não sei se seria necessário e interessante colocar essa hierarquia, mas a sociedade civil organizada, né? As ouvidorias, depois das conferências vem as ouvidorias, são a nível nacional, ações integradas entre os entes federados da União, que são sessões de diálogo com as ouvidorias públicas federais por afinidade temática, que contribuem para que as ouvidorias tenham voz ativa nas suas instâncias governamentais. É fácil criar a ouvidoria, o difícil é ela fazer com que ela tenha alguma atividade, é igual ao conselho escolar, criar é fácil.
Agora, a utilidade mesmo, a maioria das escolas tem conselho escolar apenas para cumprir exigência documental, que na prática não funciona. É igual o conselho da merenda mesmo de muitos municípios, existe apenas para cumprir conselho da merenda escolar, apenas para que o representante do município, o gestor municipal, consiga a liberação da verba, mas voz ativa não tem nenhuma. É merenda, pão sendo comprado em outra cidade, agricultura familiar que não compra nada do município, 30% é lei, é obrigatório, segundo o PNE, seja comprado da agricultura familiar para o fortalecimento da economia municipal, não acontece. Então o Conselho da Merenda, infelizmente, é só um enfeite. Na maioria das cidades, não vou generalizar aqui, mas 90% das cidades só existe, como a maioria dos conselhos, na verdade. Eu estou falando do Conselho da Merenda porque tem relação com a escola. Mas a maioria dos conselhos só existe, eu fico envergonhado quando vejo assistentes sociais que assinam tudo que o prefeito emite. O prefeito lança um papel e vai lá e assina com o olho fechado, com medo de perder o emprego, com medo de sofrer retaliação. Meu filho, entrega seu diploma de assistente social, rasga aí essa coisa, essa credencial aí do CRES, do Cefes e vai plantar batata, porque você está na profissão errada. Você tem um código de ética que você precisa respeitar, você tem a sua própria vida pessoal, a sua ética pessoal, os seus princípios pessoais, ou na verdade nem tem. Então a gente precisa realmente exercer essa profissão com um pouco mais de zelo, com um pouco mais de cuidado, se realmente acreditamos no que estamos fazendo. Porque do contrário, vamos ser mais um enfeite, mais um boneco de manipulação, aí, uma marionete na mão dos políticos. Dentro dessa perspectiva das ouvidorias, a ouvidoria precisa ter voz ativa, ela precisa escutar os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, os cidadãos que apresentam suas avaliações sobre a execução das políticas públicas. Ela precisa apoiar o Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas. A ouvidoria é onde o cidadão vai fazer a sua reclamação. Então toda instituição pública tem que ter a sua ouvidoria. Eu trabalho no CRES, aí eu te pergunto, tem ouvidoria? Eu trabalho no CREAS, no CAPS, e a ouvidoria lá? Quem são os membros da ouvidoria? Se alguém chega lá para fazer uma reclamação, reclama com quem mesmo? Reclama com qualquer um lá, não tem anotação da reclamação para futuros feedbacks, não tem nada. Lá é a casa da sogra, né? Funciona, o governo manda o dinheiro, a gente distribui como pode, e aí quando acabou, e se sobrar um pouquinho a gente divide entre nós mesmos e pronto, né? Como eu vi muitos casos assim, o assistente social agora vai tirar férias com dinheiro público, né? Já vi muitos casos. Aqui não é um canal de denúncia, mas vale a gente lembrar dessas questões. As ouvidorias, elas precisam estar dentro dos ministérios, nas agências, nas companhias, nos departamentos, nas fundações, nos institutos, nos órgãos da Polícia Rodoviária, Polícia Federal, nas empresas públicas, nos bancos, nas instituições de ensino, nos hospitais, no CAP, no NASF, no CREAS, nas secretarias de habitação, onde o serviço social está instituído. Ou seja, a ouvidoria deve fazer parte do currículo do assistente social. Ele precisa saber o que é uma ouvidoria e precisa fazer ela funcionar em todos os espaços onde ele está. É uma forma dele se proteger. Porque mesmo que você não tenha como resolver o problema do usuário, porque você não é o governo, você está ali para fazer esse trabalho em rede para que esse direito seja efetivado, você não efetiva direito de ninguém, você não garante direito de ninguém, você trabalha ali rompendo a barreira, nesse antagonismo, na pressão que existe entre o governo e o orçamento, entre o governo e o usuário, para efetivar que o usuário seja atendido. Você não está ali para satisfazer a vontade do governo, você está ali para fazer, e nem o usuário, diga-se de passagem, porque se ele estiver exigindo algo que não esteja dentro da perspectiva do direito, não tem obrigação nenhuma de cumprir. Mas se estiver dentro da perspectiva do direito dele, aí sim é sua obrigação em fazer valer aquele direito por meio do Estado, pressionando o Estado, acionando as instituições públicas. Então, se não tem como você fazer isso, a ouvidoria vai te proteger, porque você vai fazer um relatório, vai levantar uma documentação da reclamação e do não atendimento e vai arquivar aí na ouvidoria da sua instituição. Então é importante que todas as instituições tenham essa ouvidoria. É importante, o pequeno ou grande ela precisa ter, ainda que o nome não seja esse, que você queira dar outro nome, mas é necessário até para a proteção legal da instituição e dos profissionais envolvidos. E tanto o conselho, quanto a ouvidoria, quanto as conferências, elas partem do princípio do diálogo. Diálogos sociais. O que é um diálogo social? São instâncias de interlocução e interação entre o governo federal e entidades de movimentos sociais. São instâncias de diálogos também entre profissionais lotados dentro de uma determinada instituição
e o usuário final, que está tendo seu direito garantido, e muitas vezes a ouvidoria vai receber, se a instituição presta um bom serviço, vai receber mais elogio do que reclamação. Às vezes, uma simples caixinha colocada em cima do balcão para o usuário colocar lá a sua reclamação já funciona como uma ouvidoria, que aí você já tem como arquivar essa documentação, nomear 3 pessoas para tomar conta disso, ou 2 pessoas que já de outras funções dentro da própria instituição. Aquela caixinha vai receber a reclamação, um elogio ali, vai estar sempre ali para receber ou reclamação ou elogio do usuário, e já vai te oferecer uma proteção muito boa. Os diálogos sociais, eles são compostos a nível nacional pelo Ministério, pelas secretarias estaduais, entidades dos movimentos sociais de representação de empresários e trabalhadores. Então esses diálogos sociais, ele acontecem com a instituição e as associações, as cooperativas, os movimentos sociais, ou o usuário individualmente, ou um determinado grupo de pessoas de uma determinada perspectiva social de vulnerabilidade. Por exemplo, um grupo de pessoas que participa de um projeto de habitação. Esse grupo de pessoas agora passa a constituir um grupo seleto de pessoas que foram pré-definidas pelas condicionalidades, e agora eles precisam de um diálogo social constante entre o assistente social lotado ali na habitação e o usuário final, que é aquele vulnerável que não tinha casa e que agora está pleiteando junto ao poder público uma casa, o direito à habitação. As reuniões, então esses diálogos sociais, eles precisam ser pré-definidos, sejam a nível nacional, estadual, municipal ou regional. Ele precisa ter uma agenda clara de começo, meio e fim, e os envolvidos precisam estar sempre informados de como isso vai funcionar. Qual é a finalidade do diálogo social? Aprofundar a estratégia de participação social, agregando contribuições das práticas de gestão democrática em andamento. Contribuir consensos e convergências em torno das ações e política de governo, do projeto de intervenção específico, seja ele qual for. Então, o objetivo do diálogo é esse, ampliar a participação democrática, os consensos que se concordam, que se divergem, e criando estratégias para superar as limitações e os obstáculos criados entre as pessoas que participam desses diálogos. E por fim, audiências e consultas públicas. O que é uma audiência? É a participação da sociedade civil na formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas nacionais. Diversas áreas de políticas públicas utilizam esse mecanismo em seus processos decisórios. A CNAS, em parceria com o IPEA, está preparando um diagnóstico e avaliação das audiências públicas no ano do governo federal, visando aperfeiçoar sua metodologia e ampliar sua legitimidade. Ajuda muito, facilita muito e cria muito poder de resposta, de respeito por parte de qualquer instituição, quando ela vai atrás do seu usuário e o convida. Nem todo mundo é interessado, mas algumas pessoas são. É com essa que nós nos preocupamos mais. Elas vêm até a instituição para participar de uma audiência, para serem ouvidas, para serem perguntadas, questionadas o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. É claro que isso tem sido feito muito mais a nível de governo e a nível nacional, mas é importante que seja feito também a nível municipal, que seja feito também a nível institucional, aí onde você trabalha ou onde você vai trabalhar. É importante que as suas pessoas, que sejam feitas audiências audiência com seus usuários, para que você saiba o nível de satisfação, o que pode ser melhorado. É eles quem sabe o que precisam, é deles que você pode extrair maior experiência e saber o que precisa mudar, aonde precisa avançar, o que precisa evoluir. O grande desafio da democracia brasileira, pós-Constituição de 1988, será sempre o de viabilizar a combinação adequada entre criação de instituições e condições para garantir a tradução dos direitos, dos recursos e das preferências dos diferentes atores políticos em capacidades do exercício efetivo da cidadania ativa. Então o cidadão ativo conhece seus direitos, sabe o que quer, de onde veio e para onde vai. Ele sabe que paga imposto, ele sabe que esse imposto tem que ser convertido em benefício para ele e para a população em sua volta. Então esse é o cidadão ativo. E é com esse cidadão que a participação social acontece. Nem todos ainda são cidadãos ativos, mas com o tempo, e isso é uma tendência. Nós estamos vivendo aí pelas manifestações que têm sido realizadas no Brasil, muitas delas manipuladas por investimento estrangeiro,
muitas delas manipuladas por pseudo instituições de revolução, que na verdade só tem interesse político. Mas enfim, de qualquer modo, as pessoas envolvidas elas estão se interessando mais, ainda que pela forma errada, como nós vimos, mas muitas delas, diriam 50%, têm interesses legítimos e pelos quais merecem aplauso e congratulações. Os demais, os interesses são escusos, mas enfim, está acontecendo essa evolução do cidadão comum para o cidadão ativo, ela está acontecendo e nós vamos trabalhar nesse âmbito. Então, o que acontece? A escola é responsável pela formação, pela educação e pela formação do aluno crítico, do aluno que vai conhecer os seus direitos desde lá do primeiro ano do ensino fundamental. Acontece que a maior parte dos professores não sabe nada de direitos, ou sabe muito pouco de direitos, de políticas sociais, sabe o trivial, o comum. Já vi muitos professores dizendo ser contra o programa de Bolsa Família, dizendo ser contra o BPC, dizendo ser contra os projetos sociais de distribuição de renda, dizendo ser contra os trabalhadores sem terra, o MST, dizendo ser contra no movimento dos sem teto, enfim. Então a negação desse direito por parte do magistério não é maldosa, é simplesmente pela falta de entender o processo político, social, brasileiro, histórico, de vulnerabilização, exploração e acumulação. E aí aqui entra o assistente social nos processos educacionais. Os professores precisam de formação social, ou seja, de entender o que é participação social e controle público. Eles precisam saber o que é direito, o que é preferência, o que é capacidade para exercício efetivo da cidadania ativa, participação qualificada, ação efetiva. Muito se fala na escola sobre o aluno crítico, a formação de um aluno crítico, mas o primeiro a rejeitar a criticidade do aluno, em muitos casos, é o próprio magistério. Então nós precisamos mudar esse foco. Eu não estou aqui para criticar o magistério, também sou professor, e gosto muito, e só acredito que nós precisamos superar isso, evoluir. A educação é isso, é evolução, crescimento constante. A ciência é isso, é evolução. A participação social também é importante no ciclo orçamentário, e esse é um dos pontos mais principais. O novo modelo do PPA diz o seguinte, que precisa resgatar a função de planejamento, a incorporação de compromissos de governo, um monitoramento mais efetivo, a transversalidade e a multissetorialidade, a regionalização das políticas, a participação da sociedade, a reorganização do orçamento, a comunicação de prioridades dentro e fora do governo. A pouca resistência por parte da participação social não tem trazido ainda efetivas mudanças nesse aspecto. Mas porque estamos só no começo, ainda somos uma democracia jovem, estamos nos construindo, as pessoas ainda estão em fase de evolução para se tornar cidadãos ativos. Então, nessas novas estruturas da participação social, cidadãos não necessariamente vinculados a instituições formais ou redes sociais precisam ser incluídos. Aqueles que ainda não são cidadãos ativos, eles precisam ser incluídos. Então essa participação mediada, organizada e exercida pelas interfaces digitais na rede, ela precisa acontecer por meio das instituições também. Precisa também urge que nós criemos e desenvolvamos softwares livres como convite à colaboração e à participação de hackers nos processos de desenvolvimento das redes sociais, dos softwares, que agora é o grande caminho. Existe hoje um número incontável de hoax, não sei qual é a pronúncia mais correta, depende se você vai ler em português ou em inglês, enfim, e não querendo trazer a regionalização do inglês para o Brasil. Enfim, existe hoje muita notícia mentirosa na rede e as pessoas simplesmente compartilham, sem ao menos ter a criticidade para saber se é verdade ou se é mentira, para consultar a fonte. Existem já sites especializados na disseminação de mentiras, que funcionam mais para confundir aquele que lê. Dentro dessas novas estruturas de participação social, é necessário também pensar em instrumentos digitais de agregação da agenda web cidadã pelo governo, ou seja, as instituições precisam desenvolver programas e projetos que tenham relação direta com o ambiente digital, para que todos possam participar do computador da sua casa, sem ter que fazer o deslocamento devido à demanda de tempo e exercício pleno da cidadania. Também é necessário fomentar o uso de artes plásticas, ciências, visuais na participação política.
durante muitos séculos, muitos desses grandes pintores, escritores de peças teatrais, como é o caso de Shakespeare e tantos outros, fizeram participação social por meio de suas obras, fizeram crítica política, enfim. É necessário que esse processo seja contínuo, e essa ideia tem que partir, o seu princípio, o seu início, ela vem da escola. A escola forma um cidadão crítico, cria esse pensamento crítico, e ele se torna um artista plástico. Então ele já tem embutido na sua personalidade a prática da cidadania ativa. Dentro desse princípio também é necessária a articulação federativa, um esforço articulado de canais e espaços de diálogo entre os poderes executivos, nos âmbitos federal, estadual e municipal. A articulação entre as estruturas de governos encarregadas das políticas de participação social deve ocorrer em relação às três instâncias da federação: federal, estadual e municipal. É necessário também introduzir a pauta da articulação de instrumentos de participação social nos diálogos com movimentos sociais e nas ações junto aos conselhos e conferências, de modo que os atores da sociedade civil intensifiquem a cobrança por políticas e instrumentos de participação social nos âmbitos municipal, estadual e regional. É necessário assegurar a presença da temática da participação social nas diversas atividades promovidas pelas conferências, pelos conselhos, pelos diálogos, pelas audiências. No final de cada um desses movimentos, desses eventos, é necessário reforçar a necessidade constante da participação da sociedade em todos os processos políticos. Nas novas estruturas de participação social, existem muitos desafios na formulação de um sistema nacional de participação social. É um conceito de sistema, que é um sistema, um conjunto complexo de atores e de processos, de pessoas, de instituições, de profissões. Estabelecer um sistema nacional de participação social significa aprofundar a relação entre essas instâncias, entre esses processos, essas pessoas, esses profissionais. Implica integração, ou seja, significa compartilhar objetivos comuns, especialmente consolidar a participação social como instrumento de fortalecimento da democracia. Dentre os objetivos para que isso aconteça, é necessário fortalecer e aperfeiçoar a participação social como método de governo. O governo precisa querer isso e aceitar que isso aconteça. É necessário construir uma prática de democracia na qual os cidadãos possam intervir cotidianamente na agenda pública, no processo decisório e nos fóruns de deliberação pública. Essa intervenção por parte do cidadão é que garante que haja um aumento na participação por parte da população ou uma diminuição. Uma vez que o cidadão observe que a sua participação está tendo efeito, está tendo efetividade, ele vai se interessar mais. Uma vez que o cidadão observe, perceba que a sua participação não tem significado nenhum, ele não vai mais querer participar, porque ninguém quer trabalhar em algo que não logre êxito, que não alcance os objetivos, as metas. Ainda que a sua sugestão seja ineficaz ou contraditória, ele precisa pelo menos ficar ciente de que aquilo que ele propôs não foi atendido porque era contraditório ou ia ao encontro de alguma outra ideia, de alguma outra teoria, de alguma outra perspectiva profissional, negava direitos ou era impossível de ser cumprido devido ao orçamento. Mas pelo menos esse feedback deve acontecer, para que ele saiba em que pé anda a sua participação. É necessário também estabelecer canais de articulação, isso faz parte do que acabei de dizer, entre gestores de participação social das três instâncias de governo, federal, estadual e municipal. É necessário instituir rede nacional de participação social, integrando as instâncias governamentais, as entidades nacionais, regionais e locais de movimento social. É necessário ainda consolidar a relação com os movimentos sociais, apoiar suas iniciativas, contribuir para o seu fortalecimento, reconhecendo, integrando e consolidando canais institucionais de participação social. É necessário consolidar as mesas de diálogo entre as entidades representativas dos movimentos sociais com o governo federal e estimular a cultura de participação social. Por meio das várias frentes de atuação, por meio do Sistema Nacional de Participação Social, das políticas e programas e ações de participação social no âmbito dos governos estaduais e municipais, por meio do monitoramento das avaliações, da mobilização, dos diálogos,
das políticas e programas de participação social no âmbito do governo federal, por meio dos canais e dos instrumentos, por meio da formação e da educação cidadã. Esse é o ponto principal, a formação e a educação cidadã. Aí sempre a gente tem que perguntar, isso está efetivamente acontecendo no espaço escolar? Acredito que existe uma tentativa, existe um esforço que ainda não logrou pleno êxito, está em processo de construção, está em andamento, mas é necessário que muito mais seja investido nesse sentido. É necessário que o assistente social seja colocado na escola, para que haja essa cobrança, para que ele também seja incluído no projeto político-pedagógico, no projeto pedagógico da escola, de toda a estrutura da formação e da educação cidadã. É necessário a participação social como método de governo, e ela começa no ambiente escolar, lá na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Acredito que deveria haver uma matéria tratando especificamente desse assunto. Mas se não houver, que o assistente social seja incluído para cobrar, para fiscalizar, para sugerir, opinar e contribuir com certeza muito para que o magistério logre êxito nessa tão importante parte da questão educacional, dos processos educacionais. Assim encerramos essa aula. Eu agradeço a participação de todos que estão assistindo esse vídeo. Curta aí o nosso canal, clique e participe do fórum de debate, do quiz e das avaliações. Muito obrigado.